E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a incapacidade por trabalho temporária e permanente. Como se comprovar a sua incapacidade por trabalho, qual a documentação necessária buscar com seus médicos particulares e qual das incapacidades temporária ou permanente que na prática é mais fácil de comprovar o direito ao benefício, comprovar que o segurado está incapacitado de trabalhar. Qual incapacidade é mais fácil de comprovar, a temporária ou a permanente? Qual a documentação mais difícil de conseguir para comprovar uma dessas duas incapacidades por trabalho? A incapacidade temporária, ela dá direito ao auxílio doença. A pessoa está incapacitado total e permanente para o trabalho, então se dá direito ao auxílio doença, que é um benefício temporário. E quando a pessoa está incapacitado total e permanente, se dá direito à aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente. Na realidade, existe em alguns casos que o INSS pode convocar a mesma pessoa recebendo aposentadoria por invalidez, mas é um benefício permanente porque não existe, diferente do auxílio doença, que sempre você tem que estar prorrogando aquele benefício quando se persiste a incapacidade. Você precisa estar prorrogando o benefício. Já a aposentadoria por invalidez, não tem uma data para ser cessado. Você está recebendo ali, pode acontecer um dia ser convocado por uma revisão de benefício, mas é bem diferente do auxílio doença. Então, no INSS, eu falo por questões de números aí, pesquisas que são feitas, benefício que é mais um dos benefícios mais negado, a pessoa faz a solicitação, o benefício é negado, é o auxílio doença, por conta que é um dos benefícios mais pedidos referente aí à incapacidade por trabalho, porque é temporária. A pessoa tem algum problema de saúde ali, não está conseguindo trabalhar, se afasta, então vai receber o auxílio doença. Então, um benefício mais pedido quando se refere à incapacidade por trabalho. Então, é um dos benefícios aí mais que tem a mais negativa, que é mais negado os pedidos. Aposentadoria por invalidez, você pode até receber, por exemplo, quando você vai passar pela primeira perícia no INSS, já você constatar a incapacidade total e permanente e você receber esse benefício. Só que, normalmente, na prática, não existe uma regra, eu tenho que primeiro receber o auxílio doença para receber a aposentadoria. Não existe isso, mas na prática, o que mais se vê é que primeiro a pessoa recebe o auxílio doença, que é um benefício temporário, e se aquele problema de saúde não tiver uma melhora e se agravar e chegar no ponto da pessoa ficar inválido para o trabalho, não conseguir mais voltar para o mercado de trabalho, então a pessoa pode receber a aposentadoria por invalidez. Agora, no INSS, passando por uma perícia presencial com perito do INSS, eu sempre falo aqui a realidade. Na prática, para se conseguir comprovar uma incapacidade permanente para a aposentadoria, é muito difícil mesmo, porque você vai ter que buscar uma documentação não só que comprova que você está incapacitado para o trabalho, mas, como é no caso do auxílio doença, comprovando que está incapacitado para o trabalho, no momento você vai receber o auxílio doença, só que para receber a aposentadoria por invalidez, você tem que comprovar que está incapacitado de trabalhar e que essa incapacidade é permanente, que você não vai ter mais condições de voltar para o mercado de trabalho. Por isso que eu falo que, em regra, geralmente a pessoa recebe primeiro o auxílio doença, porque você vai ter que comprovar, por exemplo, que já tentou alguns tratamentos. Lógico, em alguns casos bem específicos, às vezes um problema de saúde bem grave ali já deixa a pessoa inválido para o trabalho, infelizmente. Mas, em regra, você vai ter que comprovar que já fez alguns tratamentos e não teve sucesso, que já vem lutando com esse problema de saúde e não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho, para assim você conseguir comprovar a incapacidade permanente, no caso, para a aposentadoria. Eu estou falando do INSS, a perícia lá na agência do INSS com o perito do INSS. Agora, quando se refere, quando a pessoa tem um benefício negado, busca na justiça,
é diferente, já é bem diferente, porque no INSS, às vezes o perito nega o benefício alegando que a pessoa pode ser reabilitada em outra atividade e nem quer saber, por exemplo, se a pessoa trabalhou a vida inteira em uma profissão, a idade da pessoa, às vezes a pessoa já é uma pessoa com uma idade já avançada, essa pessoa vai conseguir voltar para o mercado de trabalho, vai ter oportunidades de aprender outra profissão, outra função. Já na justiça, é levado em consideração nesse sentido, que, por exemplo, o advogado um bom advogado, ele vai conseguir convencer um juiz baseado em provas ali que, por exemplo, a pessoa trabalhou a vida inteira em uma função, em uma profissão só. A pessoa já está com uma certa idade e tal, essa pessoa vai conseguir voltar para o mercado de trabalho para ser reabilitada em outra atividade, como o INSS fala. Então, vai se levar em consideração a escolaridade da pessoa, para ver se a pessoa vai conseguir um trabalho, voltar para... Porque a pessoa passou a vida inteira fazendo uma coisa só, trabalhando ali numa profissão, numa função só. Essa pessoa vai conseguir voltar para o mercado de trabalho? Então, na justiça, isso é levado em consideração, que no INSS não quer saber. O perito ali, ele avalia a situação da pessoa no momento, se a pessoa está incapacitada de trabalhar ou não. E geralmente, infelizmente, quando a pessoa já está um bom tempo ali recebendo auxílio-doença, por conta de ser um benefício temporário, corre o risco de uma perícia de prorrogação do auxílio-doença, o benefício ser cortado pelo simples fato que a pessoa já está um bom tempo recebendo auxílio-doença e essa pessoa, aquela função, aquela profissão que a pessoa fazia antes, ela não consegue mais realizar, mas segundo o INSS, o perito, essa pessoa consegue, como eu falei, ser reabilitada para outra função. Mas o problema como eu estou falando, essa pessoa vai conseguir voltar para o mercado de trabalho? Todos nós sabemos a dificuldade que é você já conseguir um trabalho, você estando perfeitamente de saúde, 100% ali e tal. E a pessoa às vezes a pessoa teve um problema de saúde e tal, estava afastada e ficou com uma sequela, não tem mais condições de voltar a realizar suas atividades da mesma forma que fazia antes. E às vezes, infelizmente, a pessoa volta para o trabalho, para a empresa ali e tal, e é mandada embora por conta que não consegue mais realizar suas atividades da mesma forma que fazia antes. Então, na justiça, o seu advogado pode alegar tudo isso para conseguir convencer o juiz que você tem direito a receber até a aposentadoria por invalidez. E no INSS não. Nega-se o benefício ali, a pessoa fica sem saber o que fazer, desesperado. Aí às vezes acaba voltando para o trabalho, mesmo sem ter condições, aí não consegue exercer as suas atividades ali 100% e tal, e é mandado embora, a pessoa fica sem receber o benefício, sem receber da empresa porque foi mandado embora. Então é uma situação bem complicada, aí não consegue mais voltar para o mercado de trabalho por conta das suas limitações. Então essa pessoa tem que continuar assim recebendo um benefício, seja, por exemplo, até um auxílio acidente, que é quando a pessoa ficou afastada ali no auxílio doença por conta de um acidente ou de uma doença ocupacional que gerou lá na empresa. E no caso desse, a pessoa ficou com sequelas, aí não consegue mais realizar suas atividades da mesma forma que fazia antes. Essa pessoa tem direito a receber o auxílio acidente, que é 50% do auxílio doença. E muitas das vezes, na maioria das vezes, o INSS nega o auxílio doença, corta, a pessoa volta para o trabalho com sequelas e não sabe nem que tem direito ao auxílio acidente. E muitas pessoas buscam na justiça esse direito e conseguem, comprovando que ficou com a sequela mínima que seja, mas que reduziu a sua capacidade de trabalhar, tem direito ao auxílio acidente. Então, a incapacidade temporária, em regra, é mais fácil de você comprovar e receber o benefício, o auxílio doença. Comprovou ali que está incapacitado de trabalhar, no momento ali já recebe o auxílio doença. Agora, a incapacidade total e permanente, que é para a aposentadoria por invalidez, como eu já falei aqui, tem que comprovar que está incapacitado de trabalhar para qualquer atividade, que não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho. Por isso que eu falo que é mais difícil, você vai ter que buscar uma documentação, um laudo médico bem feito, bem elaborado pelo seu médico, relatando ali, contando toda a sua situação, se você já fez algum tratamento, qual foi
a melhora que você teve, se esse problema de saúde está se agravando, para assim, até aquela sua documentação antiga com a documentação atual, comparar para ver se o seu problema de saúde realmente está piorando, para assim conceder a aposentadoria por invalidez. Por isso que eu falo que no INSS é bem difícil, porque em uma perícia ali com um perito bem rápido, 10, 15 minutos, às vezes até menos, infelizmente, o perito vai conseguir examinar toda a tua documentação, a tua documentação antiga, desde o tempo que você está com esse problema de saúde, que se afastou das suas atividades, até o momento, para comparar toda a documentação antiga com a documentação atual, para ver qual que é a situação ali, se o problema de saúde está se agravando, comparar os seus exames antigos com os atuais, os laudos médicos, receitas. O perito não vai ter tempo para examinar toda essa documentação, ele vai dar prioridade ali no laudo mais recente que você tem. Já no processo, não. Por quê? O processo é demorado já por isso. Por conta disso. Por isso que o processo demora, o processo judicial. Você vai ficar aí 1 ano ou até mais, infelizmente, aguardando até uma sentença de primeira instância. Porque vai ser juntado toda a sua documentação, você vai passar por uma perícia judicial. Por isso que no processo você tem mais chance de conseguir uma aposentadoria por invalidez. O seu advogado vai juntar toda a sua documentação, vai contar todo o seu histórico ali, quando ele for fazer a petição do processo ali, juntar toda a sua documentação para conseguir comprovar, se for o caso, que você tem direito à aposentadoria por invalidez. Outra coisa também que no INSS não é levado em consideração é a atividade que a pessoa faz. Muitas das vezes o perito avalia o segurado ali, a documentação dele e tal, e fala, já tem condições de trabalhar e corta o benefício, por exemplo. Mas tem que se levar em consideração a atividade que a pessoa faz. Porque às vezes a pessoa está com problema de saúde. Digamos que tem aqui 2 segurados que estão com problema de saúde. É o mesmo problema de saúde, só que a atividade que os dois fazem é diferente. Um trabalha em uma função e outro trabalha em outra, diferente. Então, digamos que um trabalha em um serviço braçal, fica o tempo todo em pé, carregando peso, e outro é num serviço, digamos, mais leve, um serviço que não leva muito, que não precisa de esforço físico, tal, serviço braçal. Um trabalha no serviço braçal e o outro não. Então, pode acontecer que os dois estejam incapacitados de trabalhar no momento, e possa ser que um esteja incapacitado de trabalhar e o outro não, por conta das suas atividades ser diferentes. Então, isso no INSS, eu vejo que em alguns casos não é levado em consideração. Nega o benefício ali apenas examinando a documentação da pessoa, examinando fisicamente ali um exame físico com segurado, e nega o benefício. E não leva em consideração a atividade que a pessoa faz. Por isso que eu sempre falo, sempre que for levar um laudo médico no INSS, que seja no INSS, ou se for buscar na justiça, peça para o seu médico ali relatar todo o seu histórico e, se possível, contar no laudo ali o que realmente você faz, qual é realmente a sua atividade. Por quê? Às vezes a pessoa trabalha em uma certa função, profissão ali na empresa, que às vezes a pessoa é contratada para fazer uma função e faz outras atividades. Então, relatar o que você realmente faz, para assim, na avaliação do perito, ele entender que aquele teu problema de saúde, por exemplo, possa te incapacitar de trabalhar por conta da sua atividade, como eu já dei exemplo aqui. Então, é muito importante alguns detalhes. Às vezes, infelizmente, a pessoa encontra-se dificuldade de conseguir um laudo. Não é simplesmente um relatório ali de 2, 3 linhas o médico escrever. Não, é um relatório, um laudo médico, detalhando toda a situação da pessoa, contando todo o histórico de saúde da pessoa, do problema de saúde, por que a pessoa não tem condições de trabalhar por conta da atividade que a pessoa faz, que a pessoa precisa fazer um tratamento. Então, isso é muito importante, porque em uma perícia médica, o perito ele vai examinar toda a documentação, ele faz perguntas para a pessoa, faz perguntas, só que a documentação fornecida pelo seu médico é muito importante, tem muita validade em uma perícia médica. Eu sempre falo aqui do laudo. O exame é importante, que consta o problema de saúde da pessoa, sim, mas
o laudo médico é muito importante, extremamente importante, para que sim aumente a tua chance de conseguir o teu benefício que você pretende aí buscar, seja no INSS ou através de um processo judicial, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Eu sempre falo aqui, o INSS negou teu benefício, você entende que não tem condições de trabalhar, busque um advogado da sua confiança, um advogado previdenciário e não tenha dúvidas, entre na justiça com processo contra o INSS. Você vai buscar o advogado, ele vai mandar você juntar toda a sua documentação, ele vai analisar a sua documentação e vai entender qual benefício você tem direito, dependendo ali do qual for a sua incapacidade para o trabalho, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte aí para você e até o próximo vídeo.